Bom, então agora a palavra está com o Divaldo Castro, que é coordenador do Grupo de Estudos do Setor Elétrico da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Obrigado, queria agradecer o convite de participar de um fórum com um nome tão bonito, das brasilianas, bem escolhido. Nossa ideia aqui é bem simples, bem objetiva, tratar da evolução do marco regulatório, né? Tudo que as opiniões que foram apresentadas aqui são opiniões coletadas publicamente, então é fruto de pesquisa desses 3 pesquisadores, na qual eu sou coordenador, tá? E nós partimos dessa hipótese aqui, de que o marco regulatório está em processo de evolução, reflexo da dinâmica econômica. Então, uma hipótese de que o marco regulatório reflete a dinâmica econômica e que na sua constituição os condicionantes econômicos eram muito desfavoráveis nos anos 90, só que hoje a dinâmica e a perspectiva econômica é muito mais favorável e isso, de certa maneira, está corroborando, forçando uma evolução do marco regulatório que, na nossa avaliação, se concentra nessas 3 questões: na metodologia do 3º ciclo de revisão tarifária, na qualidade e custo de serviços e na renovação de concessão, que foi muito bem apresentado aqui pelo Flávio. Okay? Então, historicamente, assim, os antecedentes que provocam a mudança na estrutura do setor elétrico estão diretamente associados às crises econômicas que o Brasil passa nos anos 80, né? Que indicaram naquele momento uma redefinição do papel do Estado no setor de infraestrutura. O padrão de financiamento que vigorava nos anos 80 não conseguia mais se manter, dada a crise internacional que afetou diretamente o Brasil, levando a situações bastante complexas. Então, é como se eu precisava mudar o modelo, porque o padrão de financiamento de um setor capital intensivo, longo prazo de maturação, não conseguia mais suportar. O Estado não tinha mais capacidade de financiar a atividade de desenvolvimento da infraestrutura. A Constituição de 88 já incorpora os elementos da criação do novo modelo, só que o que ela incorpora está baseado em fundamentos liberais, né, que prevaleceram não só no Brasil, mas no resto dos países em desenvolvimento que foram os mais afetados pela crise internacional. Tá? O contexto de reforma, dessas reformas liberais, é esse contexto econômico extremamente grave, né? Baixo crescimento, alto desemprego, déficit orçamentário, endividamento público interno, externo, desequilíbrio, balanço de pagamento, inflação galopante, desvalorização cambial, que nós que éramos estudantes naquela época, né, os profissionais, nem gostamos de lembrar daqueles trágicos momentos que nós passávamos. Tá? O objetivo da reforma, com base nesse contexto econômico, era esse, era reduzir o papel do Estado. A problemática era desequilíbrio financeiro, então se olhou para o Estado assim, ó, você tem que diminuir despesa, corrente de investimento e aumentar a receita via privatização. E a questão era tão financeira que o Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico passa a gerir o Plano Nacional de Desestatização. Esse é o cenário que hoje Portugal passa, Grécia passa, etc. É esse cenário aqui que está desequilíbrios financeiros. Ok? A constituição do marco regulatório, então, se dá nesse contexto, só que a situação era tão grave que o marco regulatório, a ANEEL, né, é criada, exposta aos primeiros leilões de distribuição. É um fato curioso, né? Você privatiza a Light e depois cria a agência reguladora. Né? Então, os contratos de concessão, que são o principal elemento que expressa esse marco regulatório, tá? Eles eram... perdão, eu estou aqui no maior galope aqui, ela não está me acompanhando, desculpa. É porque eu não quis ficar de pescoço torto, né? Então eu estou olhando aqui, estou esquecendo que vocês não estão. Eu vou indicar, desculpa. Tá? Então nós estamos no slide 7º, né? Então, a Constituição do marco regulatório se dá primeiro exposte às privatizações.
Então, aqueles contratos de concessão, que é o principal instrumento que rege a regulação, que é o contrato de concessão, ele já sai defasado em relação ao agente, né? O agente regulador sai defasado em relação, né? Tamanha crise econômica que o país precisava, tamanha necessidade de receitas extras orçamentárias por parte, né, nos processos de privatização. Então, isso aqui, de certa maneira, corrobora muito, né, a nossa hipótese assim, de que a questão da reestruturação do setor elétrico brasileiro foi assim, muito influenciada pela questão do ajuste macroeconômico. Tá? Eu acho que isso é importante. E o objetivo, né, da privatização era, assim, o primeiro objetivo central é maximizar a receita nos leilões. Na nossa avaliação, isso acabou influenciando os contratos, né, de concessão. Né? Porque, primeiro, eles garantem a remuneração dos investimentos, garante um equilíbrio econômico-financeiro de curto e médio prazo, mas possivelmente houve algumas falhas nesses contratos que, de certa maneira, beneficiavam um objetivo maior, que era maximizar a receita do leilão. Eu vou explorar um pouquinho mais, mas eu acho que é uma ideia interessante, né? Eu faço um contrato de concessão num momento de aperto, né, de ajuste macroeconômico, precisando de receita, quero valorizar o ativo que eu vou colocar em leilão, então eu faço um contrato não tão amarrado, que de certa maneira vai permitir um comportamento dos vencedores do leilão que vai favorecer, né, mais quem compra do que quem consome. Isso é uma hipótese que a gente acha que é plausível. Em relação à remuneração dos investimentos, a gente tem esses três aqui: os reajustes anuais, a revisão tarifária e reajustes extraordinários. Tá? A crise de racionamento, na nossa avaliação, é um momento de consolidação desse marco regulatório. Por quê? Porque o marco regulatório garante que os impactos, né, da crise de racionamento sobre o equilíbrio econômico-financeiro fossem assimilados. Então, não há perda por parte das distribuidoras em relação à crise. Eu acho que isso aqui, na nossa avaliação, esse é um momento de que consolida, né? As próprias alterações no processo de revisão tarifária do primeiro ciclo, que dá em 2002, nós até participamos lá, junto da ANEEL, na época, tá? E do segundo ciclo, ajustavam-se à dinâmica macroeconômica ainda instável. Por exemplo, em 2002, você tinha que dar um sinal para as distribuidoras de aumento de remuneração através do aumento da tarifa, por conta daquele momento crítico do apagão e daquele momento pré-eleitoral, cujas taxas de câmbio estavam extremamente elevadas. Né? Há de destacar, então, que há, sim, um respeito aos contratos e a garantia de remuneração dos investimentos. Então, esse é o momento que você consolida o marco regulatório. Só que hoje, 2010, 2011, a dinâmica macroeconômica do país é nitidamente distinta. Já em 2008 a gente verificou isso. Veio a crise econômica mundial e impacta muito pouco a economia brasileira. Então, as condições macroeconômicas que influenciam, né, o setor elétrico brasileiro, influenciam o marco regulatório, né, são favoráveis. Por quê? Porque eu estou com a moeda estável, valorização cambial, crescimento econômico sustentável, diminuição das taxas de desemprego, controle da dívida interna, né, e nós avaliamos que este aspecto vai se refletir, né, na evolução do marco regulatório, passando agora para o slide 11, tá? E vai se refletir nesses três elementos, que seriam, assim, na nossa avaliação, elementos de evolução do marco regulatório. O terceiro ciclo de revisão tarifária, a qualidade do serviço de distribuição, que é um fato que está
preocupando, e a renovação das concessões. Com relação ao primeiro tópico, primeiro foco evolutivo do marco regulatório, o nosso grupo fez um estudo publicado recentemente, esse estudo aqui, que tem 14 páginas, e nós demoramos 6 meses para fazer esse estudo, tá? Onde nós analisamos o desempenho financeiro das distribuidoras de energia elétrica e o processo de revisão tarifária. Nós começamos a trabalhar nesse texto aqui em setembro, outubro do ano passado. Selecionamos distribuidores que em 2009 tinham concluído o segundo ciclo tarifário, que tinham um balanço no CVM e que era possível entender as notas técnicas relativas aos ativos e passivos regulatórios. Chegamos a 9 empresas bastante sólidas, né? Não espelha toda a heterogeneidade das 62 distribuidoras, e chegamos a esses valores aqui, que são valores que mostram um desempenho econômico-financeiro extremamente consistente. Receita líquida de 35 bilhões em 2009, lucro 4,1 bilhões, dividendos pagos 3 bilhões e 800, quer dizer, quase 94% foi distribuído em dividendos. Na realidade é o seguinte, 8 distribuíram 100%. E uma... não, está ainda aí, está naquele... desculpa, tá aqui. Agora é importante. Isso aqui. Olha só, 4 bilhões de lucro, quase 4 bilhões de dividendos pagos. Praticamente todo o lucro foi distribuído. Só uma das 9 distribuiu 50%, que dá essa média aqui. Tá? Patrimônio líquido e investimentos que foram feitos. Né? Isso é um dado. Como explicar, pode mudar o slide agora. Como explicar isso aqui? Não há aumento do endividamento. Preserva o caixa. Dividendo praticamente distribui o lucro todo. E o investimento investe pesadamente. Nós aí abrimos a contabilidade, o balanço de cada empresa, e o que nós descobrimos? Que isto aqui só é possível, porque financeiramente seria impossível você fazer isso, né? Se você não se endivida, distribui 100% do lucro, tá? E ainda investe pesadamente, isto aqui só foi possível em 2009 devido a ativos e passivos regulatórios, que são alguns ajustes de conta, tipo a CEMIG estava recebendo uma última parcela do apagão, né? Houve diferenças cambiais, então essa diferença é porque a agência reguladora faz uma previsão de quanto que vai ser a taxa de câmbio que você vai pagar a energia de Itaipu. Se o câmbio se valoriza ou desvaloriza, isso dá uma conta gráfica que vai virar um ativo ou um passivo regulatório. Então, tirando o ativo e passivo regulatório, essa situação aqui se mantém desde que você distribua só 40% do lucro. Você distribuindo 40% dos lucros, né, as distribuidoras fazem os investimentos que tinham que fazer, né, não altera o fluxo de caixa e ainda distribui 40% do lucro. Por uma atividade regulada, isto aqui indica que as tarifas estão num nível que foram fixadas 4, 5 anos no segundo ciclo de revisão tarifária, no momento em que havia uma estabilidade econômica. Então, o agente regulador, sensível a isso, estabelece uma metodologia para garantir o equilíbrio econômico-financeiro. Como a economia teve uma performance superior àquilo que foi previsto, o mercado cresceu, os juros caiu, a inflação caiu, né? Então você chega no final do ciclo numa situação tarifária muito favorável, onde que o próximo ciclo tarifário vai ser um ciclo que vai cortar essa tarifa. Por quê?
porque as condições macroeconômicas são favoráveis. Né? Então, o que vai acontecer? Vai acontecer isso aqui. Não vai dar mais para distribuir 100%. Não está pegando aqui, não. O quê? Ah, porque eu estou todo torto aqui, agora eu não estou mais olhando aqui. É muito dinâmico. O Nassif chega aqui e fica empolgado. Cara. O professor tem essa desvantagem, se empolga com o que está falando. A Eletropaulo já anunciou que só vai distribuir 50% do lucro. Então, para ela manter os investimentos, o que ela vai fazer? Vai pegar capital de terceiros para custear investimento. Isso é ruim? Não. Por quê? É um investimento que a agência reguladora garante a sua remuneração. Então, ele chega no banco e fala, estou com um balanço bom, estou precisando disso aqui de empréstimo para fazer investimento, que a ANEEL vai me remunerar na tarifa. Então, esse custo é baixo, desde que a empresa esteja financeiramente bem. Né? Obviamente, se a empresa não estiver bem, o diferencial competitivo vai ser decisivo. Consequentemente, né, quem estiver bem vai sair comprando, quem estiver mal vai sair vendendo, ou seja, nós avaliamos que vai haver uma forte tendência para a consolidação do setor, onde os grupos com pouca força financeira vão perder espaço frente aos grupos mais estruturados financeiramente. Ok? Então, com relação à questão do terceiro ciclo, essa é que é a nossa avaliação, baseada nesse estudo exaustivo que nós realizamos. Com relação, agora os outros são só 2 slides, eu não vou aprofundar muito. Qualidade do custo. A qualidade do custo vai entrar no foco da agência reguladora. Não tem como. Não tem como. Né? Porque cada apagão desse, duas instituições são acusadas. A empresa e a ANEEL, porque não regula. Né? Então, sair nos editoriais da Folha, do Estadão, toda semana que tem um apagão, né, é óbvio que a agência reguladora vai evoluir o marco regulatório como? Olhando aquele contrato de concessão que foi feito numa época em que isso não era a prioridade e que durante boa parte desse tempo as distribuidoras, podemos afirmar assim, as distribuidoras não fizeram o dever de casa, porque os levantamentos estatísticos indicam que as receitas determinadas pelas tarifas para operação e manutenção estão abaixo daquilo que elas efetivamente gastaram. Né? O pessoal aqui da nossa empresa conhece claramente isso. O Rio de Janeiro é um caso típico disso. Em outros estados, possivelmente. Então, na nossa avaliação, a ANEEL deve rever toda a metodologia e os instrumentos de controle de qualidade, né, sobre as distribuidoras. Por exemplo, queda de energia de 3 minutos não entra no DECFEC. 3 minutos não significa uma perda de energia? Significa. Por que não entra no DECFEC ou no DICFIC? Então, certamente, a agência reguladora, ainda mais agora que o seu corpo técnico foi bastante ampliado, certamente isso vai ser um objeto prioritário por parte da ANEEL. Com relação à renovação das concessões, o nosso grupo avalia de que a decisão política pela renovação vai prevalecer. Não vai haver licitação, porque avaliamos que isso seria uma decisão incorreta, né, na medida em que é importante que o Estado, com a dimensão do Brasil continental, com os desafios de ampliar a capacidade produtiva, que hoje estão sendo vencidos graças à volta do Estado na ação do planejamento, que tinha sido, o planejamento tinha sido privatizado nos anos 90, né? A volta é que garante
essas exposições que foram feitas aqui e que nos dão não só tranquilidade, mas de certa maneira até um certo orgulho de ver como é que o setor elétrico brasileiro está tão bem estruturado, nós avaliamos que dificilmente um governo iria privatizar, porque a licitação certamente cairia nesse campo e possivelmente internacionalizar o setor elétrico brasileiro, desnacionalizar, dada a sobra de capital no mundo, né, a consistência do cenário macroeconômico brasileiro, você vender ativos que já estão prontos, que no dia seguinte você tem fluxo de caixa, o Estado brasileiro, na nossa avaliação, não deve cometer esse equívoco histórico de vender o principal instrumento de política energética que ele tem na mão, que são as suas empresas estatais. Tá? Agora, por outro lado, mesmo que seja um pedaço pequenininho, vai ter um corte nisso, não tem como. Tem que haver uma oneração, por quê? Porque se todo mundo reclama de que a tarifa está alta, aonde puder cortar, corta. Aquela pizza, ela tem que ser cortada nos seus pedacinhos. A gente não pode falar, não, vamos aqui num corte e vamos cortar só do outro lado. Não, tem que ser, cada parte vai ter que dar a sua contribuição. E nós avaliamos que possivelmente um modelo adotado de Quebec que deve ser examinado, porque talvez daí saiam algumas ideias interessantes, que lá houve uma situação como essa numa empresa só. O que o governo de Quebec fez? Olha, para uma percentagem da sua energia você vai vender, você vai ganhar um preço, não uma tarifa, um preço de X, a outra você vende aonde você quiser. Mas uma percentagem da sua capacidade instalada vai ser vendida, vai ser comprada, né? Porque na realidade a concessão acaba. Eu pago, o Estado recebe a concessão, devolve para o concessionário com esses condicionantes. A parte é um preço fixo e que isso vai depender, de certa maneira, de uma reavaliação do ativo, que é uma avaliação. Nós achávamos que não iria haver uma análise caso a caso, mas possivelmente vai haver uma análise caso a caso, já que esses dados são disponíveis, né? E então, sobre esse valor estabeleço lá um fixo e uma percentagem do que sobrar, o concessionário fica com capacidade, cada geração, de vender ao Mercado Livre onde for conveniente. Avaliando que talvez uma solução nessa direção deva sair. Isso tudo vai passar pela agência reguladora e algo que o nosso grupo já avaliava, mas que até temos um paper entregue lá para o Congresso da ABAR, né, que na parte do texto sobre a questão jurídica, certamente vai prevalecer a posição de fazer uma emenda constitucional para evitar uma judicialização como os nossos vizinhos aqui da Fiesp lançaram naquele documento com bastante equívocos, como assim, do ganho que seria licitar, né? Mas eles ali falam que realmente uma emenda constitucional deverá ser feita. Então, como conclusão, o setor elétrico tem forte correlação e dependência da dinâmica econômica, o marco regulatório reflete essa dinâmica. Nos momentos de crise e nos momentos de crescimento, há esse reflexo. Hoje, estamos num momento de mudança, então a evolução do marco regulatório vai ser redução das tarifas no processo de revisão tarifária, maior controle dos instrumentos de penalização na qualidade do serviço e uma renovação de concessão que contribua para a diminuição das tarifas do setor elétrico de geração e transmissão, e avaliamos que distribuição e essas revisões de 4 em 4 anos já são suficientes para fazer os ajustes necessários. Está aqui o nosso e-mail e se alguém quiser ter acesso a esses nossos estudos, basta entrar no Google e digitar GESEL UFRJ. Eu queria agradecer muito, Flávio, a gentileza de ter acompanhado aqui o meu raciocínio. Muito obrigado. Pela luta.
Bom, está aberto para as questões. Professor, essa questão do lucro, da distribuição integral de lucro, foi bem colocada aí. Agora, essa questão tributária, como é que se resolve? Já que você tem um nó nos estados de ICMS, esse é um diferencial, efetivamente? É aquilo, né? Eu tenho uma na tarifa, uma coisa é você fazer um leilão e ter a energia barata na boca da usina. Aí eu tenho um custo de transmissão, tá? Tudo bem, mas pelo menos o Brasil hoje pode falar o seguinte: o Brasil está produzindo a energia nova, construindo a energia nova mais barata do mundo, sem subsídio. Sem subsídio específico, como você tem em Portugal. A energia mais barata do mundo. Saiu uma megawatt de eólica, $60, você não vai achar no mundo. Belo Monte, Tapajós saiu, sei lá, R$50. É uma coisa absurda. Absurda positivamente, porque o Brasil domina a engenharia, está com condições econômicas fantásticas, todo mundo quer vir para cá, porque o modelo é sólido, tem planejamento e tem contratos de longo prazo, e tem um BNDES que usa todo né, já não é para privatizar, é sim para expandir. Então, nesse ponto também. Agora, o Brasil é um país pobre. O Brasil é um país pobre. Então, comparar a estrutura de tarifa, de impostos e encargos do Brasil com todos aqueles países que são desenvolvidos, não é para comparar. Você tem que comparar com outros países, né, que tem a dimensão continental, 200 milhões de habitantes, e é um país que carece de tudo ainda. Quer dizer, nós temos um cenário positivo. Então, boa parte daqueles impostos são necessários. Né? Não é um imposto, os próprios encargos, parte desses encargos eu uso o quê? Uso para todos. Né? O Brasil cruzou o século XXI com famílias sem luz em casa. Né? Então, a gente tem que ponderar. Né? O que nós não podemos fazer é esse jogo que eu verifiquei lá em Portugal, em 74, começou a reforma agrária. Eu tinha família lá no norte de Portugal, né? E aí ia lá o partido A, B, C, falar da reforma agrária, e chegava lá para o agricultor, aquela microfazendinha lá, falava, não, a reforma agrária é o seguinte: se você tem 4 vacas, é 2 para cá e 2 para você. Aí o português, não, ótimo, mas começa ali pelo vizinho, né? Mais ou menos que eu fico ouvindo aqui. Não, eu tenho pouco, mas começa pelo encargo, começa pelo imposto. Não é, todo mundo tem que dar a sua contribuição. As distribuidoras vão dar, as geradoras vão dar, as transmissoras vão dar. A questão tributária de encargo é uma questão que passa por uma coisa chamada federação, constitui de federação. Entende? O peso desses impostos, né, na receita de alguns estados é muito grande. Então é uma discussão muito mais federativa, que eu acho que foge completamente a nossa capacidade do setor elétrico de contribuir para a redução da tarifa de energia elétrica. Bom, está aberto para quem... Legal, eu queria voltar no seu penúltimo slide, você abordou o tema da ordem do dia. Que é a renovação de concessões. Né? Então, só complementando o que você falou na questão e se colocou pragmaticamente, interpretando que o governo realmente não vai relicitar as concessões, é um fato adicional, é que as concessões são dadas por usina. Então, se você relicitar, a relicitação será por usina. E você corre, evidentemente, o risco, a certeza, de você esmigalhar as empresas. Então, além de você dizer que isso entra numa seara de privatização, etc., eu acho que o pior tumulto que isso poderia causar é você ter empresas que estão funcionando hoje, desmontadas, e que vai ter que sobrar os funcionários. Porque se fosse um processo de privatização, como foi feito antes, você privatizava a empresa inteira. Tudo bem, o camarada entrava lá, demitia a diretoria, colocava dentro, continuava funcionando. Agora, você licitar por usina,
você realmente vai provocar um tumulto no setor, um tsunami, que eu imagino que o governo vai ter o bom senso de não fazer. Agora, do lado de fazer a provocação, e todo mundo aqui acho que é de consenso que ela tem que ser onerosa dentro da linha, que eu concordo plenamente com você, todo mundo tem que dar o seu quinhão, né, os geradores também. A gente tem duas alternativas, quer dizer, uma que o Flávio Neiva colocou e que eu pessoalmente já defendo, inclusive publicamente há muito tempo, que é fazer a prorrogação onerosa e dar a liberdade para os geradores praticarem o preço de mercado que conseguirem praticar. Ou seja, você faz como faz num processo de privatização, fluxo de caixa descontado, calcula o valor da empresa, considera os investimentos que ele vai ter que fazer, custo de OEM, etc., define o que seria uma UBP, o uso do bem público, ele vai recolher aquilo e depois que vá ao mundo, digamos assim, comercializar sua energia e conseguir, digamos, rentabilidade para o bem ou para o mal, né? Essa é uma forma que não distorce o modelo. A outra alternativa que se tem dito é fazer também a prorrogação, mas aí, um pouco na linha do Quebec, parcial ou totalmente, criar a chamada tarifa regulada. Eu, pessoalmente, não sou muito simpático com essa linha, porque você começa, digamos assim, ir contra um dos pilares do modelo, que era promover a competição no segmento de geração. Você vai ter que criar revisão tarifária de gerador. Quer dizer, você vai criar tarifa regulada no segmento que nasceu competitivo na nova versão do nosso modelo elétrico, que tem ido muito bem. Então, eu queria que você desse uma refletida nisso, nessas duas alternativas, já descartando a da relicitação, como você vê essa questão de, na linha de você criar uma tarifa regulada, isso eventualmente vai impactar negativamente o próprio racional do modelo. Você vai criar gerador regulado no segmento competitivo. Não, obrigado. O professor Varel é uma pessoa assim, que estimula muito aqui, né? A gente sempre ouve com muita atenção. Na realidade, a nossa avaliação parte de um princípio de que esse benefício, no caso da geração, tem que afetar seja o consumidor livre, seja o consumidor cativo. Então, me parece que essa opção de Quebec talvez pudesse estabelecer um pouco isso. Vamos supor, 70% do mercado cativo fica um preço definido, com essa possibilidade de revisão tarifária periódica, no caso das geradoras, para eventuais necessidades de investimentos, né? E os 30% serem negociados no mercado livre. Me parece que, dentro dessa preocupação de favorecer os dois, isso talvez vá um pouco nessa direção. Analogamente, isso poderia ser feito nessa segunda opção que você colocou, de eu colocar 70% para ser leiloado no mercado cativo e 30% ser leiloado no mercado livre, com as diferenças de prazos de contratação. Certamente, no caso do mercado cativo, teria que ser prazos de mais longa duração do que o mercado cativo. Mas me parece que o princípio da flexibilidade da geradora, né, a partir da definição por usina, da sua capacidade produtiva e dos seus ativos que ainda não foram amortizados, segundo algum critério que o governo terá que tomar, que certamente não vai ser o critério contábil, nem o critério do projeto original, possivelmente o critério do projeto do custo de construção de uma usina com aquela característica hoje, né, que deverá prevalecer. Ok? Eu só queria aproveitar e complementar. Se você captura um tipo de uma UBP, você pode contemplar tanto o consumidor cativo quanto o consumidor livre, porque você pode usar isso, por exemplo, para abater da CDE, que todos acabam pagando. Então, você pode direcionar um quinhão maior disso para consumidor baixa renda, diminuindo realmente a tarifa do próprio baixa renda. Enfim, o governo pode dar, digamos, asas à sua criatividade ao recolher isso
sem com isso, digamos assim, mexer na liberdade do gerador, e depois pode inclusive vender no leilão A-1 de energia existente e vai diretamente para o consumidor cativo, ou seja, mantém a liberdade do gerador de um lado e captura uma parte da chamada renda hidráulica de outro, que se não capturasse realmente os geradores existentes com a simples prorrogação e não se iriam completar a custa da sociedade brasileira, o que não é evidentemente justo. Então, o problema desse prazo do leilão talvez tenha que prevalecer, né? Porque como são blocos de energia muito grandes, né? Você jogar isso em leilão de A-1, né? Possivelmente eu acho que você tem um compromisso de que essa energia tem uma contratação de um prazo maior, inclusive para evitar esses leilões de 8 anos de energia velha que agora vão vencer e é um bloco de energia muito grande. Possivelmente isso também deve entrar no rol dos pré-requisitos aí da decisão em relação à renovação. Né? Um grande erro que o governo cometeu, eu faço aqui meia-culpa também, porque afinal participei do grupo que formulou o modelo, foi justamente na primeira vez que se vendeu o mega leilão que foi comentado pelo Tomasquinho aqui de energia velha, se colocou 8 anos de duração para o bloco inteiro. Então você criou realmente o fim dos tempos. Quer dizer, quando acontecer, fechamos o Big Bang. Mas Dodória, o que vocês fizeram de bem está muito superior a esse. Não, tudo bem, mas veja, o mais correto, de fato, seria você segmentar esses blocos criando mais produtos. Ou seja, um produto vencendo em 5 anos, um em 6, um em 7, um em 8, para não vencer tudo ao mesmo tempo. Né? Isso pode ser feito na renovação. Certamente. Então você não coloca todo o vencimento. Ou seja, eu tenho que ter prazos mais largos até para evitar esse tipo de problema. É muito bom para o consumidor se estiver vencendo num ano de hidrologia boa, com tudo correndo bem. Seria péssimo se nós estivéssemos num período seco, com algum atraso de obra, etc., porque aí o gerador podia simplesmente não ofertar energia e esperar para vender no spot o preço altíssimo. Mas aí basta vender no mês de abril, que normalmente é um mês que os reservatórios estão cheios, já vai uma sugestão lá para o Ministério. Só um complicador aí, lembrar que é aquele grande leilão de ambiental que vence agora, que é o Big Bang, que falou do Orel, consta que algumas empresas já inclusive venderam a energia a partir do fim do contrato, já está vendida para grandes consumidores. Então, o que vai ter de energia disponível para as distribuidoras que vêm comprando ela no cativo é uma grande interrogação. Não, essas empresas que venderam, parece que até uma fica no maior estado da federação. Então, não é muito longe. Ela vai ter que comprar no Mercado Livre para cobrir. Bom, aí resolveu. Porque eu ouvi. Senão vai ter um apagão da distribuidora. Porque o consumidor livre, tranquilo, ele tem, a distribuidora tem que comprar um preço, sabe-se lá qual. Bom, eu queria agradecer muito aí a presença de todos. Acho que foi um debate muito rico, com muitos temas aí para serem desenvolvidos depois pela internet. Reiterar o convite a todos para que participem dessa sala de energia elétrica. Estou marcando uma visita aí ao Instituto de Economia lá da UFRJ. A gente gostaria também de dar uma chegadinha em Campinas aí para expor para vocês o projeto. E a gente poder abrir uma boa discussão aí, contemplando todos os setores nessa sala de energia, usando as ferramentas aí da internet, essa revolução que está ocorrendo hoje na opinião pública de poder ter sua própria voz sem ter mediação de veículos e tudo mais. Então foi muito produtivo aí e um bom fim de dia para todos vocês. Muito obrigado.